Hoje é quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Vamos à meditação da Palavra de Deus segundo o Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, enquanto a multidão se comprimia ao redor de Jesus para ouvir a Palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu dois pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar. Mas porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os dois barcos, a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. Doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Palavra da salvação. Vemos aqui, então, o chamado desses primeiros discípulos: Tiago, João, Simão Pedro e seu irmão André, que eram pescadores ali no mar da Galileia, eram sócios na pesca. E Jesus os vê enquanto pregava a essa multidão e os chama a segui-lo, a serem apóstolos. E eles, deixando tudo, o seguiram. E esse contexto em que Jesus os chama é muito interessante, porque eles pescaram a noite toda e nada apanharam. Um fracasso total na pesca. Mas Jesus fala: não tenha medo, vai de novo, lança as redes, ide às águas mais profundas, ide mais ao largo, mais mar adentro, e lançam as redes. E eles, obedecendo a palavra de Cristo, a ordem de Cristo, pegaram tamanha quantidade de peixes que o barco não conseguia trazer, tiveram que chamar outro barco. Então nós percebemos que sozinhos a gente não consegue dar frutos. A gente não consegue vencer sozinhos. Precisamos de Deus. E Deus nos dá uma palavra que nos ajuda, que nos ilumina, que nos faz arriscar mais, ir mais a fundo. E é interessante porque é sobre isso que o Papa João Paulo II falou na virada do milênio, na terço milênio ineunte, o milênio que se começa. O Papa falava do quinaute, ide para as águas mais profundas, convidando toda a igreja a arriscar mais no Senhor, a arriscar mais na palavra de Deus, a arriscar mais no anúncio do reino, do evangelho, da palavra, da boa nova, do querigma. Não ter medo, porque o anúncio do reino, do evangelho, é como essa rede que vai arrastando os peixes para a praia.
e os peixes maiores estão mais no fundo. Porque isso é a imagem da evangelização, que tem muita gente em águas profundas, as águas do mar, é a imagem da morte. Então é preciso anunciar o reino, o evangelho, porque tem muita gente na morte, numa vida vazia, numa vida triste, numa vida de vícios, de escravidão, de pecados, e que precisam receber essa boa nova, essa rede, esse anúncio que os salva, que os liberta, que os tira da morte, da situação em que se encontram. Porque esse é o anúncio da palavra, o anúncio do reino, tem o poder de transformar, de salvar, de libertar as pessoas. Onde o reino de Deus é anunciado, quer dizer, onde Cristo é anunciado, porque Cristo é o reino de Deus. Onde ele é anunciado, as coisas acontecem, os milagres acontecem. As pessoas são libertadas. O amor de Deus traz vida às pessoas. Então, irmãos, é fantástico isso que acontece. Pedro se admirou, falou: Senhor, afasta de mim, eu sou um pecador. Porque ele se admirou do que o poder da palavra de Cristo faz. Faz com que, do fracasso, que nada pegaram, agora apanhem tamanha quantidade que não conseguem nem tirar para fora. Então é importante nós vermos que Deus tem nos salvado também, tem nos tirado de águas profundas. Cada um sabe de onde Deus o libertou, de onde Deus o salvou, de onde Deus tem o tirado, de tantas situações difíceis. Então também não termos medo de anunciarmos isso às pessoas. E Santo Agostinho fala que a isca que temos que colocar no anzol para pescar as pessoas para Cristo, porque Cristo prometeu isso a Pedro e a todos nós: doravante sereis pescador de homens, de pessoas. Então a isca que se coloca no anzol é a mesma isca que Cristo colocou. Cristo colocou o coração dele no anzol da lança, na cruz, para mostrar o amor, porque o coração é o símbolo do amor. Então ter amor pela salvação das pessoas que se encontram afogadas em tantas situações difíceis, e anunciar essa boa nova que Deus ama, que Deus é amor, que Deus liberta, que Deus salva. E não ter medo de evangelizar para atrair, tirar para fora muitas pessoas para Cristo, se arriscar mais nisso. É claro que nós gostaríamos de ficar mais na orla, na praia. É mais seguro, é mais tranquilo. Mas nós precisamos arriscar mais no anúncio. Não ficar na praia de boa ali, como se não tivéssemos nada a ver com isso. Não. Todos nós somos discípulos de Cristo. Seguir a Cristo e ser testemunha do seu evangelho. Ser testemunha da obra que ele realizou na nossa vida. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.